Boa tarde a todos. Nossas palavras são sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade de nos já encontrarmos juntos num estudo. Quando nós nos unimos em torno de um estudo do Evangelho, estudo da doutrina espírita, já demonstra o nosso desejo de caminhar, o nosso desejo de nos modificarmos, porque ninguém busca o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita de coração limpo, não percebendo a necessidade de retificação dos nossos caminhos. Então Kardec, durante as leis, ele nos coloca uma série de leis que nos apresentam uma forma mais de acordo com a do Cristo, sempre com esse paralelo. E a lei de liberdade, que é esse capítulo 10, vem nos ensinar justamente o quê? A importância da compreensão da lei de liberdade para que possamos progredir em grupo. Nós vivemos em sociedade e essa lei de liberdade justamente vai nos demonstrar que nós precisamos aprender a respeitar o espaço e o direito do outro companheiro. É isso que a lei de liberdade vai mostrar. Como é que a gente caminha? Como é que a gente caminha com o outro? Esse é o objetivo de todo esse capítulo. Então, de início, a gente pode lembrar, da lei de liberdade. O que é liberdade? Primeiramente, liberdade é aquela faculdade que se possui de se fazer aquilo que se quer. Sou livre, eu faço o que eu quero. Contudo, vírgula, entretanto, vírgula, ou seja, com uma conjunção que eu não interfira e não prejudique o direito que o outro também possui de fazer aquilo que ele quer. Então essa liberdade de fazer, ela é ilimitada. A gente pode pensar, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. É ilimitada, ou seja, absoluta. Absoluta é única, sou eu que decido. Então os espíritos nos dizem que durante o processo de convivência, quando nós comparamos a nossa liberdade em sociedade com o outro, esta liberdade não é absoluta. Ela é relativa, ou seja, a palavra relativa no sentido, ela tem que ser comparada com o direito do outro. Quem é que é o livre absolutamente na relação que os espíritos nos falam? Apenas aquelas criaturas que eles dão como exemplo, que vivem como um eremita. Se nós buscarmos na história, nos primeiros séculos, existiam os padres do deserto. Eram aquelas criaturas que viviam como eremita, como ermitão. Viviam sozinhos, criavam lá um refúgio para eles viverem sozinhos. Então ali eles tinham a liberdade, que pode dizer absoluta, não tinha outra pessoa. Então é a única maneira que a gente consegue imaginar a liberdade absoluta da criatura fazer o que quer, e mesmo assim não vai fazer. A gente sabe que não há como fazer, porque existem uma série de questões externas da própria natureza que nos constrange, que nos inibe. Mas vamos imaginar que ali ele pode falar alto, ali ele pode, porque não vai ter a figura do outro. A gente vai lembrar daquele padre Santo Antão, que vivia lá no deserto. Então, inúmeras seitas vislumbraram essa questão do eremita. Não é nossa, que nós já entendemos que para progredirmos precisamos estar em sociedade, porque é o outro que nos dá justamente o contraponto que nós precisamos. Então, essa liberdade, ela é relativa nas nossas convivências. É aquele velho brocado. O teu direito termina quando começa o meu. Então é quando a gente fala, opa, você tem todo o direito do mundo, mas se atenha ao teu espaço. Você não pode adentrar o meu direito. Para que a gente possa coexistir de forma pacífica e civilizada. Então assim a gente aprende a modular os nossos desejos, a voz, os nossos gostos, os nossos gestos,
para que tenha uma vivência, sim, mais educada. É a questão da urbanidade também, a gente pode colocar. Mas, e a liberdade de pensar? A liberdade de pensar, essa sim, ela é livre, ela é inalienável, ela é absoluta. Eu tenho direito de pensar o que eu quiser. Aí a gente pode colocar como absoluto, como ilimitado. Mas vamos raciocinar aqui. Eu tenho o direito de pensar o que eu quiser, porque o pensamento é um atributo que todo ser humano tem. No momento da criação, Deus o adiciona com esse atributo que é o pensamento. É o nosso bem mais valioso, né? É o pensamento. É um atributo divino. Quem é que pode regular esse meu direito? O ser humano pode regular? Não, o ser humano regula a relação com o ser humano através das suas leis constituídas. E Deus regula a relação dele com as suas criaturas através da lei natural. Se o pensamento é um atributo divino, só quem pode julgar o meu pensamento é Deus. Então ninguém pode entrar na minha casa mental e dizer o que eu vou pensar ou deixar de pensar. Não vai conseguir. E o que é essa liberdade de consciência? É mais um tipo de pensamento íntimo. Da mesma maneira, um atributo de Deus. É íntimo. É de foro íntimo. Somente eu decido o que eu penso. Eu sou livre. É uma liberdade que a gente pode falar absoluta. Pode-se pensar aquilo que a gente deseja. Mas pensamos bem. O que é um pensamento? Pensamento é matéria. Pensamento é força criadora. Pensamento cria, pensamento destrói, o pensamento transforma. Ele é altamente plástico, assim como a vontade. Flexível, de construções. Temos que lembrar que a nossa liberdade, ela será sempre correlata com a nossa liberdade com responsabilidade. São palavras que a gente fala de correlação. Toda vez que a gente pensa em liberdade, a gente tem que pensar em responsabilidade. Se você tem um pouquinho de liberdade, tem um pouquinho de responsabilidade. Conforme você aumenta a sua liberdade, proporcionalmente será a sua responsabilidade. Se eu tenho a liberdade de consciência, que é de foro íntimo, e o que é essa consciência? Justamente esse cerne que me faculta fazer juízo de valor. Não é o que a consciência a gente faz? Nossa consciência tem-se um pensamento ou meu ou do outro que eu ouço, e ela vem como um fator de quê? De avaliação. Ela tem juízo de valor. Ela não apenas ouve. Ela não é um ouvido. A consciência é um sensor que possuímos para avaliarmos dentre todos os nossos atos e de outros aquilo que conjugamos como certo ou errado, de acordo com a lei de Deus que está escrita dentro de nós e que até agora foi desenvolvida. Reparemos bem, todos têm o mesmo nível de consciência? Não. Porque o nível de evolução de cada espírito é que vai dar esse nível de consciência. Então, se é um espírito com pouco desenvolvimento moral, logo seu nível de consciência é mais obstado, é mais fechado, ele não tem a consciência toda aflorada. Conforme esse espírito vai aprendendo, vai realmente realizando a vontade do Pai, o seu nível de consciência, como uma flor, ela se desabrocha. Está escrito dentro dele a lei de Deus e assim ele pode perceber melhor. Então, reparem bem essa situação. O pensamento constrói, altera e destrói. Eu tenho liberdade de consciência para saber o que está certo e o que está errado. Eu tenho liberdade e tenho responsabilidade. Diante de quem? Dos meus pensamentos, perante a Deus. Olha
a situação. Então, eu posso fazer o que eu quiser? Posso, contanto que você se responsabilize pelo pensamento que você está tendo. Porque eu sei que o meu pensamento, ele vai trabalhar por afinidade e sintonia. Ele vai se afinizar com outros espíritos que pensem daquela maneira e vai sintonizar e vai atrair para próximo de mim aqueles espíritos. E eu vou me comunicar com eles, mesmo não fazendo uma evocação direta, eu me comunico pelo pensamento. Quantos espíritos estão próximos de nós e estão ali aprendendo o que a gente está falando, o que está fazendo. E nós somos responsáveis, sim, por aquilo que plasmamos na mente alheia. Então eu sou livre para pensar. Mas o que eu estou plasmando na mente alheia? Se um outro utilizar aquele meu pensamento e vier a uma queda, mas eu não tenho nada com isso. Tenho sim, porque eu tenho responsabilidade, porque eu quis ter liberdade de pensar. Então a gente começa a pensar assim, eu tenho que vigiar meus pensamentos também? Tenho. Mas eu não sou livre? É livre. É livre para colher aquilo que você está plantando também. Você é livre para plantar e obrigatoriamente colher. Então vão ter aquelas presenças espirituais ao seu lado, de acordo com o seu pensamento. Então você é livre e vai colher aquelas amizades espirituais. São boas, são ruins, cada um é que sabe com quem está se relacionando pelo seu pensamento. Então não há nada na vida, absolutamente nada, que possa se fazer de uma forma irresponsável. Cada vez mais nos tornamos seres responsáveis. Aí a gente vai falar assim, mas quem não sabe disso então é mais feliz? É a felicidade de uma criança. É a felicidade daquele que desconhece. É aquele que não cresceu. Depois de um momento ninguém vai invejar aquela pseudo-liberdade, que não é liberdade, que nada mais é do que imaturidade ainda diante da vida. O que Jesus, falou lá para os judeus? Olha só, disse-lhe Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, nós sabemos que está certo ou errado? Sabemos. A gente não gosta de resolver a vida dos outros? A gente é ótimo para resolver a vida dos outros. Em 2, 3 minutos eu resolvo a vida de qualquer um. Deixa eu me apresentar. É rápido. Está certo, está errado, está certo, está errado, está certo. Como a gente resolve a vida dos outros fácil? Pode botar qualquer vida na minha mão, vou demorar mais 10 minutos. Não tenho responsabilidade sobre aquilo? Tenho sim. No momento que eu sei disso, tenho. Você sabia o que estava certo, estava errado. Mesmo não tendo o quê? Plasmado pelo verbo, mas você plasmou pelo pensamento. Você criou um pensamento, uma construção mental que vai atrair outros espíritos. E está vinculada à atitude deles. Somos responsáveis por tudo aquilo que nós professamos, acreditamos e ensinamos. E a pergunta é, alguém tem o direito de obstar e constranger o meu pensamento? Alguém tem? Não. Só Deus pode julgar o meu pensamento. Ninguém tem o direito. Mas fazem isso? Fazem. Em momentos políticos onde impera um regime que não permita a liberdade de expressão, está obstando ali que você expresse aquilo que você pensa. Vamos lembrar lá da época da Inquisição. Se você não acreditava naquilo que era imposto pela igreja, o que acontecia? Morria. Era uma forma de embaraçar o teu pensamento? Claro que sim. Então nem sempre fomos livres. Até hoje, muitas vezes a gente não pode ser livre, a gente não pode chegar em determinados países e professar a nossa fé. Eles, na realidade, conseguem obstar, embaraçar o nosso pensamento? A verdade é que não.
O que se consegue é embaraçar a manifestação daquele pensamento. Eu deixo de expressar, porque o pensamento é foro íntimo. Eu olho lá para aquela criatura, tá, concordo contigo, e por dentro assim, não concordo mesmo. Não é assim que a gente faz, às vezes? A gente vai rindo assim, ó. Tá, pensa que eu vou fazer isso. Né? Aquela paisagem para evitar... o nosso pensamento, ninguém tem como entrar. E o que leva a esse embaraçar a consciência, as escolhas e o pensamento? O que tem isso de consequência? Tem a hipocrisia. Que é isso que eu estou falando. É a hipocrisia. Você concordar com uma coisa que não vai fazer. Então a gente pode lembrar de alguns exemplos, né? O povo, os cristãos foram perseguidos pelos judeus, pelos pagãos. Depois eles passaram a perseguidores, não foi? Lá os católicos, primeiros séculos, na época da Inquisição, passaram a perseguir os judeus, os muçulmanos. Então, em Portugal, por exemplo, a partir de Dom Manuel, tem lá um decreto obrigando aos judeus se converterem. Eles tinham, acho que, 10 meses para conversão. Chama judeus novos. Ou converte ou vai ser expulso dali, vai ser banido, e a maioria ia ser morto mesmo, que na Espanha já não podiam ficar, cada perseguição. Então, o que eles faziam? Eles podiam falar o nome deles na rua? Começou a mudar os nomes. Vamos mudar o nome, aqui em casa continua a mesma coisa, não é assim que se fazia? Eles eram obrigados, até para ser provado, né, a vizinhança oferecia para eles, né, na casa deles, para ver o que eles estavam comendo, porque sabe que o judeu não come carne de porco. E aí é que vai dar aquela criação das alheiras, né, da culinária portuguesa, que é um enchido, que se chama enchido. Eles enchiam com outro animal que não fosse o porco, com pão, com farinha, e fingiam que estava comendo o quê? Que estavam comendo lá aquele pedaço lá de porco, aquele salsichão de porco. Pronto. É uma hipocrisia, porque eles tinham que sobreviver, eles não queriam comer porco, o outro obrigava a comer porco. Então eles criaram a alheira, que por fora parecia lá aquela mucela, mas na realidade ele era um enchido de outro, de uma ave, de alguma coisa. A gente vai lembrar, né, dos africanos sendo obrigados a vir para o Brasil e aqui proibidos de colocar a sua crença. O candomblé. Eram perseguidos, O que se faz? O sincretismo religioso. A gente sempre vai encontrar uma maneira. Então, o que é o sincretismo religioso? Eles não deixaram de lembrar lá dos orixás, de cantar para os orixás, de fazer coisa para os orixás. Simplesmente arranjaram, né, um paralelo na Igreja Católica que representasse aquele orixá. Então, vai lá buscar Santa Bárbara, vai lá buscar, né, São Sebastião, e cada um com o orixá relacionado à sua cultura. Então, o fato do judeu retirar o nome dele, passar a usar um outro nome, um Ferreira, um Oliveira, muitas vezes ele não deixou de ser. O fato de um africano, um descendente aqui no Brasil, passar a venerar uma santa católica, na realidade ele queria o desejo, a cultura dele. E nós sempre, de uma forma ou de outra, num lado ou de outro, sempre impondo ao outro que ele tem que fazer, como se a nossa maneira de ver e de viver fosse a perfeita. Típico, né, de espíritos ainda tão imaturos, espíritos inseguros, que querem impor pela força. Quantas reencarnações lá atrás, certamente passamos por várias dessas situações de impositores. Para hoje a gente está aqui aprendendo, olha, lei de liberdade. Vamos aprender, né, a conviver com a diferença. Vamos aprender a conviver com a diferença que é aditiva. Aquilo é bom para você, que bom. Aquilo não te serve, permita que o outro use. Não significa compactuar com o mal. É a questão do respeito. Então, muitas vezes, nós vamos nos encontrar em situações dessas crenças, né? Que a gente começa a questionar assim. Mas peraí, o que é uma crença boa ou uma crença ruim? De uma forma geral, uma crença boa é toda aquela que busca
conduzir a criatura em harmonia com os outros que não sejam, inclusive, da crença dela. Isso é uma boa crença. Que busque a paz, que busque, né, a harmonia entre os povos. E aqueles crenças que acham que somente eles possuem a verdade. Querem impor, são o que nós chamamos, né, as criaturas fundamentalistas. Que de várias religiões tem fundamentalistas, são os radicais. Que querem impor. E na sua crença é dogma, é código de fé que todos se transformem a ela. Olha só o problema. Não basta ele acreditar que ele é a única religião certa. Faz parte do seu código religioso que o mundo todo se transforme. E na história nós já tivemos N guerras em virtude dessas situações. Que nós vamos chamar de quê? Intolerância religiosa. Como poderia... No momento nós estamos falando da intolerância religiosa. Mas N intolerâncias do ser humano. Então é intolerância religiosa. Que no Brasil é crime. É crime, né? Inafiançável. Isso que a gente tem que lembrar. Passível de pena. E tem que ser, porque chegou o momento que não havia mais como lidar com a hipocrisia do falso respeito que o outro tinha. Também era um falso respeito. Que começa a questão da intolerância religiosa. Ou seja, eu tenho direito a ter a minha opinião? Tenho. Eu sou obrigado a concordar com a opinião de todo mundo? Não. Eu sou obrigado a aceitar para a minha vida de foro íntimo a crença alheia? Não. Sou obrigado a respeitar. A aceitar dentro de mim, não. Eu sou livre. Aquela crença é importante para fulano, para mim não. Para mim, eu respeito por ele, mas ela não cabe na minha vida. Pelo direito de expressão, eu posso fazer a minha crítica, sim. Chama liberdade de expressão, todos nós temos. Contanto que, mais uma vez, liberdade de expressão, contanto que a tua liberdade não venha ferir a dignidade do outro. Que a tua liberdade da tua opinião não venha menosprezar o outro, achincalhar com o outro. Aí nós falamos, nós não temos intolerância, não, nós temos o preconceito, não é? Transvestido através que a gente chama de quê? A gente cria figuras típicas. A gente cria programas, né, para encaixotar o outro meio em estigmas. Então é quando a gente... Aquela brincadeirinha muito engraçada, né? Que às vezes a gente tem um com o outro, que nada mais é do que a intolerância através dos estereótipos. Aí a gente fala assim, olha lá, tá vestido que nem crente. Olha o estereótipo do crente. Parece um padreco falando. E parece um pai santo. A roupa. O outro parece... E a gente vai com essa brincadeira. Que não tem nada de engraçado, que na realidade é o nosso preconceito travestido de humor. Humor que não tem graça nenhuma. São brincadeiras que já perderam, não tem graça, elas são ofensivas, ela é para atacar a dignidade do outro. Então quando a gente não sabe, se utiliza um determinado vocabulário ou expressa uma opinião, é só saber, vai machucar alguém? Está machucando alguém com aquilo ali? No momento que machucou alguém, já entendeu que aquilo ali você está sendo intolerante com uma pessoa. E nós não podemos nos impor ao ponto de machucar uma outra criatura. É isso que a gente tem que compreender. Ah, mas que bobagem. Bobagem para você, para o outro aquilo é importante. Bobagem para você. Para o outro aquilo é a coisa mais importante que me cabe respeitar. São as escolhas.
Por que isso é tão difícil, hein? Por que isso é tão difícil? Entender que o outro tem diferenças, costumes, cultura. Por que às vezes é tão difícil? Nas nossas famílias a gente dá um basta. Basta. Chega. Hoje nós temos a figura do bullying. Quem passou por processos de achincalhamento sabe que dói. Né? Dói. Dói muito. A gente se fez forte para sobreviver. Porque antigamente não existia uma legislação para isso. Mas dói. A gente não é brinquedo. Nós somos espíritos imortais com a nossa história, com a nossa vida. As pessoas brincarem, fazerem pouco caso, remediar, fazer imitações, brincadeiras humorísticas para vender o quê? Sarcasmo, gargalhadas em cima do outro. Então é aquele momento que a gente fala assim, eu parei de lei de liberdade aqui, ó. A minha liberdade está ultrapassando. Nenhuma religião, nenhuma cor, nenhum sexo, nenhuma opção política é maior do que o outro. Nenhum. Somos todos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai, com diferentes estados evolutivos numa caminhada. Somente essa é a nossa diferença. E a gente vai buscar Jesus, né? Porque Jesus não tinha preconceito. Ele comia na casa de publicano. Ele não obrigava que seus discípulos lavassem lá a mão, né? Que era uma questão lá de regra. Ele fazia a cura no dia de sábado. Não tacou pedra na mulher que adulterou. Ele não tinha preconceito, ele convivia com estes. Ele convivia com os grupos. Ele, inclusive, falava, né, eu não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que precisam de mim. Quem precisa de mim? Somos nós, que de alguma maneira somos diferentes daqueles pseudos certinhos, que inventam lá as regras dos certinhos. Quando a gente está fora dele, a gente descobre que não é do grupo do camarada e vai ser perseguido. Não é assim? Tem sempre o grupo do domínio. Quem domina é que dá regra. Regras humanas, porque a regra de Jesus, de Deus, é outra. É regra moral. Por isso que Jesus falou, faça ao outro aquilo que gostaria que te fizesse, aquela regra de ouro. Essa é a regra. Olhar o outro como eu me olho. E não criar regra para afastar o outro, para retirar o outro, para excluir o outro, para fazer panelinha, para virar as costas e falar que o outro não entende daquela conversa que eu estou tendo. Eu posso mudar a conversa. Eu posso aprender a ser uma pessoa que agrega. Eu posso aprender a ser uma pessoa que junta em torno e muda o assunto para o outro poder participar. Aprende a ouvir lá a história da religião do outro. Aprende a ouvir a história da cultura do outro. Temos tanta coisa a aprender com o outro. E o que Paulo de Tarso fala? Retende o que é bom. O que for bom para você, você retém. Aquilo não é bom para você, aprende a ouvir com respeito. Então, Jesus, né, ele vem em Mateus, no capítulo 13, mostrando para a gente que ele, apesar de não ser preconceituoso, ele sofreu inúmeros preconceitos. Vamos ver aqui, olha. Ele era filho de um carpinteiro humilde, com mãe, irmão e gente do povo. Ou seja, se era do povo, se era de Nazaré, não era possível ele ter uma grande sabedoria. Então, ele é lá de Nazaré, tipo assim, mora lá naquele lugar lá, o que pode vir de bom de Nazaré? Olha o preconceito do local que ele morava. Os seus próprios parentes achavam que ele era o quê? Louco. Os próprios irmãos dele achavam que era louco. Então está aqui no capítulo 13 de Mateus, ele ensinando na sinagoga, né? E as pessoas se maravilhavam e diziam, de onde veio essa sabedoria, essas maravilhas? No capítulo 13. Não é este filho do carpinteiro? Carpinteiro, né?
Não é isso, filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? Da onde lhe veio tudo isso? E escandalizavam-se nele, porém lhes disse, que Jesus falou, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua casa. E não fez ali maravilhas por causa da incredulidade deles. Ou seja, ele conseguiu, por ser criado em Nazaré, filho de um carpinteiro, filho de gente comum, ser profeta na terra dele? Não. Não conseguiu. Ele teve que buscar outros que o quisessem ouvir. E às vezes a gente pensa, né, por que é tão difícil ser profeta na própria terra? Por que é tão difícil, às vezes, dentro do grupo mais próximo, reconhecer a autoridade daquele irmão? É pelo fato de como eles vivem juntos, eles têm uma igualdade material. Todo mundo tem a mesma mãe, tem o mesmo pai, comeu do mesmo pão, bebeu na mesma caneca. E eles se acham também iguais moralmente. E vai ter dificuldade em reconhecer a ascendência moral daquele parente. E era assim que acontecia. Eles não foram capazes de reconhecer a ascendência moral, né, de Jesus. Vamos continuar aqui, olha. Nesse capítulo de Mateus, nesse capítulo 10, é que ele convoca, né, os apóstolos, os 12 para a missão. É isso que a gente está falando. Ele envia esses 12 para anunciar o reino de Deus. E tem uma série de regras que ele estabelece, de lembretes, de advertências. Vamos a algumas aqui. Ele fala lá no versículo 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. E se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacode o pé dos vossos pés. Sacode o pó dos vossos pés. Então não é só a questão material, porque eles andavam, né, naquela terra sacudindo o pó do pé, não. O que ele está dizendo aí? Ele pediu para que, quando eles não fossem aceitos naquela casa, que os discípulos brigassem com o dono da casa, que violentassem as pessoas para aceitar a boa nova? Não. Sacode o pó do pé e sai. Ou seja, sem mágoa, sem problema, vai buscar outro lugar. É assim que nós temos que ser. O outro não quis ouvir. Ou seja, nós temos sempre o anseio, é natural, de dividir com o outro aquilo que nos faz bem. É natural. É legítimo. Senão seríamos egoístas. Ó, nós chegamos aqui, conhecemos a doutrina espírita, né? Percebemos o quanto que ela nos engrandece, nos faz melhorar. É natural que a gente queira levar para nossas famílias, para os nossos amigos, essas lições. Falar sobre isso, levar uma folhinha. E vai ter gente que vai falar assim, nem pensar. Quero nem ouvir falar de Jesus. E aí? E aí que Deus não agride ninguém. Não somos nós que vamos agredir. Só agora nós começamos a ver a luz. Quantos séculos já se passaram, quantas reencarnações, certamente nós fomos esses que olhavam e não queriam ver. Não tinham ouvidos para escutar, nem olhos de ver, parecíamos pedras. Só porque a gente começa agora a ver um pouquinho de luz, a gente quer converter o outro na base, né, do crer ou morre, não há mais espaço para isso. A transformação será não só pelas nossas palavras. As palavras, sim, envolvem as pessoas, é muito importante. Atrai. Mas é o exemplo que arrasta uma multidão. As pessoas vão ver pelo exemplo. Então, o que eu posso falar? A minha doutrina é maravilhosa, é de Jesus. Você é obrigado
Ué, que doutrina é essa tão maravilhosa que age com tanta agressividade? É um contrassenso. Nós vamos virar, né, aquelas pessoas que faziam guerra santa. Nós já vivemos isso. Acabou. Se nós já passamos por essas reencarnações, hoje não mais. Nada se explica. Nenhuma dor imposta ao outro se explica. É maior o nosso dever com o outro de amor e caridade acima. Porque Deus tem lá caminhos que nós ainda o quê? Desconhecemos, não é mesmo? Nós desconhecemos. Então a gente está falando justamente que no Espiritismo também tem muito preconceito. Às vezes a gente fala para a pessoa que a gente é espírita, o que a pessoa faz? Perigo, né? Tem até medo de brigar. Aí a gente no início, né, eu estava até aqui falando outro dia, a gente quando chega, a gente também traz os nossos preconceitos para casa. A gente quando começa na doutrina espírita, a gente também tem os nossos preconceitos. A gente ainda está vencendo os nossos preconceitos. Então muitas vezes no início, as pessoas perguntam, você vai aonde? Vou passear. A gente fala que vai para casa espírita. Aí entra aqui rapidinho. Não é assim? Né? Ou então, eu me lembro quando ela mandou, vai aonde? Ah, vou numa boate. Então tá bom. Vou não sei aonde. Tá bom. Vou na casa espírita. Oh, na casa espírita. Quer dizer, pode participar do mundo aqui, não tem problema, é normal. É jovem, tem que aproveitar. Agora, casa espírita? Aí a gente vai ter que lidar com essa ignorância no sentido de ignorar, desconhecer com muita paciência, que nós também ontem não sabíamos, aqueles que não vieram de família espírita não tinham como saber. Chegaram aqui pedindo uma série de impropriedades muitas vezes, pensando até em fazer conquistas não bonitas, não louváveis, mas aquilo que nos trouxe não é aquilo que nos mantém mais. Nós aprendemos, a verdade se fez. Então, a doutrina espírita é aquela luz que nos chega e a gente fica maravilhado. Fala da imortalidade. Fala da imortalidade, nos fala que a vida continua. Olha quantas mensagens. Que o amor daquele que nos precedeu continua, que nós vamos nos reencontrar, da comunicabilidade com os espíritos, nos fala dos outros planos habitados. Então a doutrina espírita é justamente esse cimento, essa argamassa, que vai consolidar uma série de outras questões que não consegue se explicar sem a doutrina espírita. Como explicar essas desigualdades sociais, as desigualdades, né, de saúde, as desigualdades intelectuais, financeiras, se não entendermos já a reencarnação, que é justamente isso que a doutrina espírita vem nos ensinar, que essa vida nada mais é do que um instante da eternidade, é apenas aqui um treino rápido de alguma coisa que precisamos. Mas ela também nos faz ver as nossas dificuldades. Ela também vem nos dizer que ninguém vai salvar ninguém, que não tem uma figura única para me salvar, que quem vai me salvar sou eu mesmo quando eu me transformar. A doutrina espírita coloca em mim a minha responsabilidade. A doutrina espírita me faz ver que quanto mais eu aprendo, mais responsável eu sou, eu tenho livre-arbítrio. E passo a crescer e perder o medo de crescer. Perdemos o medo de crescer como pessoas, como seres, como espíritos. E vamos caminhando cada vez mais. Então não é a casa espírita não vai fazer um milagre, como algumas pessoas entendem de milagre. Não vai. Ajuda-te que o céu te ajudará. O maior milagre da casa espírita é a luz, é o esclarecimento divino que provém de Deus. É o entendimento do amor e da caridade. Isso é o maior milagre. Numa reencarnação já poder construir o nosso pensamento olhando o outro. Olha que beleza. Não mais atropelando o outro, não mais desejando mal, não mais querendo caminhar sozinho, chegar em algum céu inimaginável sozinho. Nós descobrimos que não existe céu, que existe inferno. O que existe é dentro de nós. As nossas emoções, os sentimentos, que nós já conseguimos modificar e conquistar os amores, os amigos.
É isso a doutrina espírita. Mas ela faz com que nos olhemos lá para dentro, que é o autoconhecimento. Então existe sim o preconceito, mas existe também o autoconhecimento de falar, um dia também já fomos assim. O outro tem direito de não concordar. É muita vaidade e pretensão achar que a gente vai transformar o outro, que vai fazer o outro compreender, gostar da gente, entender nossa linha de raciocínio. Não é muita pretensão? Jesus não tinha essa pretensão. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Buscai e Achareis, no item 11, Kardec diz assim, ó, o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa, não anatematizeis os que não pensem como vós, acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos que vos repelem, lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Ou seja, o outro fala pra gente assim, olha, eu não sou espírita, eu vim aqui conhecer, vim tomar um passo, mas a minha religião é tal. Deixa ele na religião dele. Ele é feliz na religião dele, com a concepção dele, ele é livre. Como nós gostamos de ser respeitados, precisamos aprender a respeitar. Acabou o tempo daquela catequese, né, dos jesuítas em massa, terminou. E algumas pessoas não se dão conta, não mantêm aquele espírito arraigado. Então, quando a gente faz um convite ao outro, você quer conhecer? Você quer ler um livro? Que bom que ele queira, mas se ele não quiser, que ele está bem aonde ele está. A gente tem que entender isso. Deus é Pai de todos. O Espiritismo não é a única religião, é a religião de todas o futuro, porque no futuro todas as religiões entenderão a comunicabilidade com o plano espiritual. Por isso que Leon Denis vem, né, com essa fala. E a gente vai lembrar, segundo Leon Denis, ele fala assim, o Espiritismo não será a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Futuro das religiões. A gente vê a televisão hoje, todo mundo comenta de plano espiritual. Não é isso? É o futuro das religiões. Ele vai continuar com a religião dele, adaptando a ideia do mundo espiritual que ele não aceitava. Então é o futuro das religiões. Todos vão parar, não tem como negar mais. Vai ser é tão patente, é tão claro, que nem se ficasse antigamente acreditando, né, que a Terra era quadrada. Chega um momento que não há mais como. A ciência está aí provando. Bem, Jesus nos ensinou a agir quando disse assim, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para prender, porque dizia, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelos príncipes dos demônios expulsa os demônios. Então, por um lado, ele era atacado pelos parentes mais próximos, ele era louco. Pelos estranhos, ele era chamado de príncipe dos demônios. Olha só que dificuldade. E às vezes a gente não se vê assim. Em casa chama a gente de doido. E na rua falam que a gente é bruxo. Qual foi a diferença? Estamos vivendo as mesmas situações. Não vamos viver com esse conflito. Do outro achar o que ele quiser achar. Até que a gente entenda, ele é livre para achar. Contanto que não fira a minha dignidade. É a hora que a gente se posiciona porque a gente a gente já escolheu o Brasil, né, apesar do país, dos problemas, mas a gente fala assim, lá é o país que a gente vai poder expressar nossa liberdade religiosa. Então vamos aceitar lá aquela dificuldade em nome disso. E viemos para cá. Então a gente não pode abrir mão disso. Então quando a gente vai, como eu já fui fazer trabalho em determinados locais públicos, que falam, mas o espírito, mas é espírito não tem espaço. Epa,
quer que se busque, né, na corregedoria o artigo 5º da Constituição Federal, que me dá direito de ter expressão religiosa, aí as pessoas param. Ou seja, nós temos uma lei que é para ser usada quando preciso for, sim, senhor. Porque não é em nome de fraternidade e caridade que a gente vai ser omisso. Tem hora que a gente se posiciona. Opa! Que história é essa que as outras religiões podem, o espiritismo não pode? Como assim? Por quê? Então eu não sou espiritinha da mesinha branca de toalhinha azul, não, eu sou espírita. E sem mais delonga, não precisa falar espírita, kardecista, não sei, não, eu sou espírita. Uma palavra cunhada por Allan Kardec. Eu não sou kardecista. Kardec foi o que montou, que a gente pode dizer, compilou, montou o nosso código, codificou toda a doutrina espírita. Nós somos espíritas. É quando a gente para de falar baixo, sou espírita. Tipo, mudou o tom. Não é o que se envergonhar. É tanto o direito quanto o outro. Eu tenho o meu exemplo da minha vida, qual é a dúvida da pessoa? Eu tenho meus defeitos, como o outro também tem. Então é quando a gente começa a compreender a liberdade da nossa crença religiosa. Bem, e a gente às vezes se questiona por que a gente vai reclamar, né? O que Jesus continua falando nesse capítulo 10 de Mateus? No versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, porque não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma quanto o corpo. Então, ide e pregai, é chegado o reino dos céus. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, somos nós. O que eu vou ter medo? Jesus, que é Jesus, o dono da casa, foi chamado de Beelzebu. Por que nós vamos ter tapete vermelho? Nós somos alguns seres especiais? Claro que não, nós vamos ter que testemunhar. Nós não escolhemos aqui seguir o Cristo? Nós aqui nos dissemos cristãos? Então, qual é a marca do Cristo? Qual é o padrão do Cristo? É o esforço, é a abnegação, é a renúncia de si mesmo pelo outro. A gente vai aprender a se renunciar. Renuncie a si mesmo e siga-me. Pega a sua cruz, ou seja, com seus problemas. Vem claudicando aí, vem nem que seja de rastros. Que com a boa vontade Jesus vai suprir essas dificuldades. Agora, ficar sentado, ele nunca vi Jesus passar por um discípulo e ficar sentado com ele. Ele passava e dizia, segue-me. E levantava e seguia. Mateus, Zaqueu, Pedro e seguia. Segue-me que eu vou resolver a tua dificuldade. Ele chamou 12 homens, não chamou anjos. Ou seja, nós não somos anjos. Nós somos criaturas que nos esforçamos muita dificuldade para nos tornarmos melhores. Por isso a questão da nossa casa, quando a gente fala nossa casa, as nossas crenças, o zelo pela nossa casa. Para nós terminarmos, trouxe um pequeno texto do livro Sol nas Almas, de Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, para a gente se questionar se nós somos preconceituosos, né? Esse capítulo desse livro tem como título Noutras Searas, que ele diz assim, olha, o companheiro da ação doutrinária, em certas ocasiões, é defrontado por grave problema, que transparece da visita efetuada por ele ao templo espírita diferente daquele que se vincula os costumeiros serviços. Algumas vezes surpreendem diretrizes diversas e hábitos que julga inadequados ao cultivo dos princípios que esposa, e deixa que descontentamento e desânimo se lhe implantem na alma.
Entretanto, raciocinemos. O Espiritismo é religião de livre exame, sem poderes humanos que lhe domestiquem as manifestações. Na condição de doutrina, é um conjunto de ensinamentos lógicos visando ao aperfeiçoamento moral, sem que lhe possamos desfigurar a grandeza. Contudo, no setor da interpretação, não nos esqueçamos que a visão da verdade não é igual para todas as inteligências que transitam na Terra em múltiplos graus evolutivos. Devemos, portanto, contar em qualquer organização espírita, inclusive naquela que nos ajustamos pelos fatores da afinidade, com senões e deficiências, que nos refletem as falhas e imperfeições de consciências gravadas ainda por dívidas, ignorância, com necessidade de resgate ou lição perante a vida. Impenetrando a seara espírita de que não partilhamos em sentido direto, lembremos disso. Provavelmente ali estão nossos velhos enigmas humanos, insatisfações, discórdias, fraquezas, competições. Talvez que raízes de crenças do passado, com inúmeros preconceitos aí, nos desafiem a discussões e protestos com resultados negativos para a edificação da fraternidade. Visitemos, pois, o irmão de ideal e trabalho, que militam noutros campos dessa sementeira, olha bem, outras searas, mantendo-nos no clima de solidariedade construtiva, sem deixar de sermos nós mesmos. Leais à nossa identidade de kardecista, isto é, abraçando a doutrina espírita como sendo a escola da fé raciocinada, com alicerces na verdade que nos fará livre, segundo a conceituação de Jesus. Não precisamos aplaudir o erro para sermos agradável, exaltando a mentira, e nem nos compete o papel de censores para sermos cruéis, aniquilando a esperança. Seja esse ou aquele método adotado nessa ou naquela instituição ligada às nossas atividades, aproximemo-nos dela com respeito e apelo fraterno, sabendo que o programa de nossa tarefa, em qualquer ambiente a que formos chamados, se resumem em duas legendas distintas e inevitáveis: compreender e auxiliar. Sempre, a lição sempre do plano espiritual é compreender e auxiliar. Nós não precisamos aplaudir o erro, nós não precisamos entrar em conluio com o erro. Nós respeitamos e trabalhamos. E aprendemos a manter a nossa integridade, como Paulo nos ensinou. Retende aquilo, retende o bem, retende aquilo que for o bom. Portanto, respeito às outras searas. Da mesma maneira que nos fazemos respeitar em nossa casa. Por isso, quando outros chegam à doutrina espírita com novidades, ideias, querendo trazer para cá implantações de outras religiões, nós dizemos, companheiro, aqui nós não utilizamos pedras, não utilizamos cristais, não usamos esse tipo de trabalho. Não é a casa. Ah, mas eu acredito que é o melhor. Então a gente fala assim, não, você procure um local que você se afine, porque em nome da caridade nós não iremos desnaturar a simplicidade e a pureza da doutrina espírita. Simples e pura. Esse é o zelo da nossa casa. Então não há explicação em nome de caridade para permitirmos introduções esdrúxulas à doutrina espírita. Com firmeza, mas, apesar dessa firmeza, com o coração aberto e com a generosidade e mansuetude que o Cristo nos ensinou. Que possamos dessa maneira, então, respeitarmos e sermos respeitados com o aprendizado dessa lei de liberdade. Que Jesus e os nossos guias nos abençoem muito em nosso caminho de progresso com muita luz. Graças a Deus.